Já era tarde da noite quando o celular da Clarice apitou. Ela ficou curiosa, olhou para a tela e viu que não era um spam. Era um e-mail de uma pessoa desconhecida. Clarice pegou o celular, abriu o e-mail e leu a mensagem. Naquele momento, ela não sabia, mas o que estava escrito ali ia mudar a vida de 2 pessoas para sempre. Chega mais que a história que eu conto hoje está entre as mais bonitas, entre as mais emocionantes e, sem dúvida, uma das histórias mais incríveis que eu já contei aqui. Essa história é também a que tive maior dificuldade de escrever, então vocês prestam bastante atenção, porque é um quebra-cabeça e eu vou fazer de tudo para contar com todos os detalhes. A história tem a ver com família e com investigação e, mais uma vez, daria um filme. Se fosse um filme, eu sairia chorando do cinema. É aquele tipo de história que a gente quer contar para o mundo. E para isso acontecer, eu preciso da ajudinha de vocês. De que jeito? Compartilha, curte, comenta. Comenta aqui para mim qual das histórias que nós contamos aqui que mais te emocionou. Aquela que mexeu mais com você, aquela que mexeu assim de uma forma diferente. Vocês comentam e aí eu respondo com um link. E assim a gente indica uma para outra. O que vocês acham? E antes de começar a história, temos uma publi aqui. O curso Encontrando o Centro, da também jornalista e podcaster Regina Gianetti. O curso dela é uma mistura de filosofia, psicologia, neurociência, espiritualidade. A Regina fala sobre paz interior e ajuda a encontrar um equilíbrio na vida. Tem aulas que são gravadas e tem aulas que são ao vivo, com a Regina também. É isso, o curso chama Encontrando o Centro. Para quem ficou interessado, o link está na descrição. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje a gente conta a história da Geisa e da Kérima. Até o final da década de 90, a vida da Geisa era o que a gente pode chamar de normal, uma vida tranquila. Ela vivia perto dos pais e dos irmãos numa cidade do interior de São Paulo. Geisa é a filha do meio. Em 1998, o pai da Geisa faleceu e ela se aproximou da mãe para dar um apoio. Num desses dias de luto, a mãe aproveitou um momento que as duas estavam sozinhas e falou: Minha filha, eu preciso te contar uma história. Vem aqui, senta perto de mim. Foi aí que a mãe da Geisa, vou chamar essa mãe de Rosilda, foi aí que Rosilda contou para a filha um segredo que ela guardava desde menina. Mas que segredo é esse? Vamos lá. Rosilda, a mãe da Geisa, é descendente de italianos e ela é de uma família bem tradicional. Quando era pequena, ela vivia numa comunidade italiana no sul do Brasil. Na década de 70, quando Rosilda tinha 18 anos, ela engravidou. Quando engravidou, Rosilda descobriu que o cara que ela estava ficando era casado. Ela engravidou de um caminhoneiro que, vez ou outra, estava ali na região que ela morava. Mas quando contou para ele da gravidez, descobriu que o homem tinha esposa, quero dizer, ela ia ser mãe solteira. Mas na época, gente, ser mãe solteira era visto como uma forma muito negativa. Era uma vergonha mesmo para a família, ainda mais num lugar pequeno onde todo mundo se conhece. Bom, para não ficar mal falada na cidade e também para não desonrar o nome da família, a mãe da Rosilda, no caso a avó da Geisa, praticamente obrigou a filha a doar a criança. Na real, ela deu 2 opções para a menina. Quer ficar com essa criança? Vai ter esse bebê? Pode ter, mas na minha casa você não fica. Vai trabalhar, se virar para manter esse neném longe daqui. A outra opção era: se quiser continuar aqui, na tua família, comendo da minha comida, debaixo do meu teto, você vai ter que doar esse bebê. Eu tô falando aqui da década de 70. Teste de paternidade, pensão, isso não existia, não é como hoje. Rosilda só tinha 18 anos, lá no interior do interior, quando foi pro hospital ter o bebê. O bebê era uma menina. Ali mesmo na maternidade já ligaram para um casal que estava querendo adotar e tiraram o bebê da Rosilda. Antigamente era assim, né? Rápido, não tinha fila de espera e nem nenhum critério para escolher os pais adotivos. Era praticamente chegar no hospital, preencher lá, um cadastro e pegar a criança. Bom, tudo isso ficou no passado, inclusive o caso com o caminhoneiro.
Rosilda nunca mais teve nada com ele e 3 anos depois ela se casou com outro homem, mas nunca contou para esse marido a existência dessa criança, da gravidez, não contou nada do que ela passou. Só que agora o marido tinha morrido. E por que Rosilda foi contar essa história para Geisa? Para começar, ela não contou para o marido por vergonha de ter tido um filho fora do casamento. Mas agora que já tinha ido, era hora de ir procurar a menina, a filha que foi tirada dela lá atrás. Geisa levou um susto com essa história que a mãe contou. Ela perdeu o pai e ganhou uma irmã praticamente ao mesmo tempo. Mas a questão é, onde está essa irmã? Rosilda nunca teve notícias dessa menina. Ela guardou esse segredo de todo mundo com muita dor. Rosilda contou, quase que chorando para a filha, para Geisa, como a perda daquele bebê machucava ela por dentro e que ela tinha que achar a menina e precisava de ajuda. Mas por onde começar? A Geisa e a mãe Rosilda viajaram juntas do interior de São Paulo até o sul do Brasil para tentar encontrar uma pista do bebê, que a essa altura, claro, já não era mais um bebê, era uma mulher com mais de 20 anos. Chegando lá na cidadezinha, o primeiro lugar que elas foram procurar foi a maternidade onde o neném nasceu. No hospital, Rosilda contou a história dela e os atendentes ficaram bastante sensibilizados. Todo mundo prometeu ajudar a encontrar o histórico do dia 21 de setembro de 1973, o dia que a filha dela nasceu. Os arquivos não eram digitalizados, então qualquer busca ia durar dias. Uma das funcionárias lá do hospital, uma garota bastante simpática e também prestativa, falou assim: Eu vou procurar aqui. Volta amanhã, que quem sabe a gente acha. No dia seguinte, Geisa e Rosilda voltaram ao hospital e conseguiram ter acesso ao prontuário. Lá estava tudo registrado: o horário que Rosilda deu entrada, a hora do parto, os nomes das pessoas envolvidas, e uma coisa chamou atenção. Quem deu a entrada na documentação do hospital foi o pai da criança, o caminhoneiro que era casado. Só que ele registrou a Rosilda com o nome errado. Aqui vai parecer que essa informação está um pouco perdida, mas ela vai ser muito importante lá na frente. O pai biológico do bebê registrou a Rosilda no hospital como, vou dar um exemplo aqui, como Rosilda Cassoli, que é o nome de verdade dela, mas adicionou o sobrenome dele como se eles fossem casados. Daí ficou tipo Rosilda Cassoli da Silva. Guarda bem isso daqui. Rosilda, a mãe da Geisa, teve o parto no hospital no dia 21 de setembro de 1973, mas não com o nome original dela, e sim com essa alteração. Aí, lá em 98, quando a Rosilda viu aquilo, ela achou estranho, mas deixou para lá. Beleza, elas conseguiram achar o prontuário, mas ali não tinha o principal. Onde está a menina? Quem adotou? Não tinha nada disso. Frustração total. Ali mesmo no hospital, falaram para ela de uma enfermeira da época que podia, de repente, dar uma ajuda ali para ela localizar esse bebê. Olha só, por que vocês não vão atrás aqui dessa mulher? Ela trabalhava aqui na época, deve saber de alguma coisa. Lá foram elas, seguindo a pista. Geisa e Rosilda descobriram o endereço da enfermeira e bateram na porta da casa dela. Mas pensa, tantos anos depois, de 73 para 98, isso dá 25 anos. Difícil alguém lembrar de uma coisa que aconteceu 25 anos atrás. Mas elas tentaram. Encontraram a enfermeira. Essa senhora realmente trabalhava no hospital na época. Mas as notícias não eram boas. A enfermeira contou que muitos registros de adoção se perderam com o tempo. Então seria impossível achar os nomes dos pais adotivos. A sala lá com os registros pegou fogo, perdeu muita coisa. Mas tinha uma luz no fim do túnel e a própria enfermeira trouxe uma pista. Eu me lembro um pouco desse dia. Era um bebê clarinho, né? Filha de uma italianinha, uma menininha loirinha dos olhos claros. Eu me lembro de um homem de branco ir buscar esse bebê. Era uma pista vaga? Era. Como é que ia achar alguém de branco? Podia ser um médico, um enfermeiro, um dentista, qualquer um da área da saúde. Podia, mas podia ser alguém simplesmente vestido de branco. Ou seja, podia ser todo mundo, mas também não podia ser ninguém.
Geisa e Rosilda voltaram para casa completamente desiludidas. Elas não sabiam onde que podiam ir para buscar mais pistas. Onde mais procurar? 1998 não tinha internet igual hoje, não tinha como só dar um Google e pronto. Não, as investigações eram bater de porta em porta, ir no lugar, ligar, conversar com um, conversar com outro, era outro mundo comparado com hoje, né? O tempo foi passando e nada, até que 10 anos depois, Rosilda e Geisa tentaram novamente encontrar o bebê perdido, a menininha que foi colocada para adoção. As duas, mãe e filha, viajaram novamente para o sul. A esperança era: vai que tem alguém diferente trabalhando no hospital. Vai que alguém tem uma ideia nova, sei lá, lembra de alguma coisa, acha algum documento, enfim, elas tinham esperanças. Mas nada diferente do que elas tinham encontrado anos atrás. Só aquele mesmo prontuário com as páginas já envelhecidas. Parto normal, nascimento de uma menina, doação. Elas voltaram para São Paulo e vida que segue. Geisa resolveu ir morar na Europa. Aqui eu vou começar a contar umas coisas mais burocráticas que têm a ver com a imigração, mas essas informações vão ser super importantes no desenrolar dessa história. Bom, a Geisa vai para Portugal. Depois de um tempo lá, ela se toca de que podia ter direito a uma cidadania italiana por conta dos ancestrais dela. Mas para isso, a Geisa ia ter que levantar toda a documentação da bisavó, da avó, da mãe, para achar as certidões de todo mundo. Isso não é simples. Aí ela pagou para uma empresa fazer esse trabalho. Mas quem já deu entrada em documento assim tem que saber duas coisas. Primeiro, tem que achar uma pessoa de confiança para fazer o processo. Uma empresa renomada ou com indicação. E segundo, o processo geralmente é demorado, muito demorado, principalmente na Itália, que eu já ouvi falar que lá é tudo muito burocrático. A Geisa sabia da demora, mas acabou levando um bolo da empresa que ela contratou. Pagou 500 euros para eles arrumarem a documentação dela e deu ruim. Não sei se sumiram, só sei que não fizeram nada e ela perdeu essa grana. A Geisa tinha uma prima que morava na Itália e essa prima falou assim: olha, Geisa, se você quiser, eu posso fazer essa documentação para você. Eu fiz a minha, então não me custa nada fazer para você. Eu faço de coração, de graça. Você quer? Eu vou chamar essa prima aqui de Clarice. Aí quando a Clarice perguntou se a Geisa precisava de ajuda, eu nem preciso falar da resposta dela, né? Claro. Pô, tava na Europa, sem cidadania, sabendo que podia virar cidadã e não fazer? Então, em 2019, a Clarice começou a mexer os pauzinhos para encontrar os descendentes italianos da Geisa, os documentos deles, né? Uma das principais coisas que ela fez foi o cadastro da Geisa no Family Search. Vocês já ouviram falar nisso? Eu vou explicar aqui rapidinho, porque isso daqui vai ser muito interessante e pode ser útil para outras pessoas também. O Family Search é um sistema criado pelos Mormons para catalogar pessoas. Ficou complicado, né? É assim, é um super banco de dados de árvore genealógica. Tem um site, tem um aplicativo, você coloca lá seu nome, dos seus pais, avós, tudo que você souber da tua família, datas, locais de nascimento, e ele vai cruzar com informações de outras pessoas. É tão legal que pode colocar foto, anexar documento e adicionar histórias da família. É de graça, qualquer um pode ir lá e registrar. É uma mega ajuda para quem teve que deixar a família por algum motivo. No caso dos europeus, muitos fugiram das guerras e foram para a América do Norte e do Sul sem documento. Então, o Family Search é uma mega ferramenta para encontrar pessoas, documentos e histórias. Beleza. Voltando aqui para a Geisa, a prima dela fez aí toda a busca, encontrou documentos lá do bisavô ou da bisavó da Geisa, ela mesma já entrou com um processo de cidadania na Itália, só que aí nessa época duas coisas aconteceram. Geisa descobriu um câncer, ela estava com câncer de mama e no Brasil a mãe ficou doente e foi internada. A Rosilda tinha aí por volta de uns 65 anos e os irmãos da Geisa é que cuidavam da mãe. Escuta o que vai acontecer aqui. Um dia lá, o irmão mais velho da Geisa ligou para ela falando: oi, irmã, olha só, a mãe não tá bem não. A mãe tá tendo uma alucinação. Ela tá lá na cama, lá no hospital, e do nada começa a chorar. Levanta os braços como se estivesse tirando alguma coisa dela e fala assim: não levem minha menina de mim, não tirem a minha menina de mim.
O irmão não entendeu, achou que era alucinação da mãe. Mas aqui a gente já sabe que isso não é loucura. É amor reprimido, é angústia, desespero, tristeza, tudo isso somado a uma vida de busca frustrada e também a problemas de saúde. Aí você me pergunta, mas o irmão não sabe que ele tem uma irmã mais velha, que a mãe teve uma filha fora do casamento? Não. Rosilda nunca contou a história para os filhos homens, só contou para Geisa porque ela é mulher e ainda pediu para a filha não contar para ninguém. Sabe por quê? Vergonha, porque foi criada numa época que era melhor doar uma criança do que sujar o nome da família. Então, mesmo tendo passado tanto tempo, Rosilda não contou para os filhos que ela engravidou e teve uma filha aos 18 anos. Tabu. Que sofrimento dessa mulher. E vai acabar? Vai, mas não do jeito que a gente imagina ou que a gente espera. O irmão da Geisa ficou perplexo com a notícia. A Geisa contou para ele. Pensa, descobrir depois de velho que você tem um irmão, ou nesse caso, uma irmã, pois um homem vendo e agora entendendo o sofrimento da mãe, ele pegou aquela informação e meio que trouxe para ele, tipo assim, ele colocou na cabeça dele que ele ia achar essa irmã. Ele colocou na cabeça dele que era uma questão de vida encontrar essa irmã e trazer a paz para a mãe. Ele estava convivendo com ela, né? Estava vendo o desespero da Rosilda e de alguma forma ela estava tendo alucinação, sim. Lá no hospital, Rosilda deve ter voltado ao dia 21 de setembro de 73. Ali na cama, deve ter acionado algum mecanismo no corpo dela que causou uma confusão nos tempos. E ela achou que estava de volta ao dia que ela perdeu a filha, no dia que tiraram a menina dela. Gente, olha que trauma. Geisa voltou para o Brasil para cuidar da mãe dela e dela mesma, do câncer. Só que o sofrimento da Rosilda vai acabar? Podemos dizer que nessa vida sim. Rosilda faleceu sem conseguir ver a filha, sem se explicar ou pedir perdão. Ela faleceu em 2020, depois de 22 anos de busca, depois de uma vida sofrendo pela perda de uma pessoa viva. Ai, meu Deus, lá vai cortar minha alma aqui de novo. Mas vamos lá, vamos seguir porque a história não acaba aqui e ela tá longe de acabar. A gente ainda vai chorar muito juntas, mas é mais pra frente, tem muita coisa pra acontecer. Beleza, aí esse irmão da Geisa, como eu disse, colocou a busca pela irmã perdida como uma questão de honra. Ele falou ali: eu vou atrás dessa irmã, ela é do nosso sangue, a gente tem que encontrar ela. Só que foi em 2020 e nisso o irmão da Geisa pegou o Covid e faleceu. Foram duas perdas muito próximas, muito doloridas e com a questão do câncer, acabou que a história da irmã ia morrer ali, porque a Geisa tinha tentado encontrar, mas sem sucesso. E agora com tratamento, químio, eu não sei mais bem como foi essa fase dela, mas era ali um momento delicado que a Geisa tinha que cuidar de si mesma. Enquanto ela estava lá no Brasil fazendo o tratamento, a prima dela estava na Itália correndo ali com os trâmites da cidadania. Até que, em 2022, o processo foi concluído e Geisa conseguiu a cidadania. Com o documento em mãos, ela resolve ir para a Itália e terminar de se tratar lá. Aí você me pergunta, mas por quê? Por que sair do Brasil com tratamento de câncer em andamento? Por que ficar longe da família nesse período? Nem ela sabe. A Geisa me falou que ela mesma se perguntava isso. Eu tinha o hábito de olhar para o céu e perguntar: o que eu tô fazendo nesse lugar? Por que eu tô aqui? Ela sentia uma angústia, uma dor no peito. Não era aquele lugar que a gente se sente bem-vindo, sabe? A Itália não era um lugar de paz, de calma. Sabe aquela coisa da gente ir para um lugar e se identificar? Pois é, não. A Itália era estranha. Eu não falo por questões culturais, não. Era uma coisa pessoal mesmo, como se tivesse uma energia ruim. Mas logo ela ia entender. Porque em janeiro de 2025, toca o telefone da Geisa. Do outro lado da linha era a prima, apavorada. Era a Clarice, que tinha feito toda a documentação da Geisa. Essa prima tinha acabado de receber um e-mail e estava tremendo quando ligou para a Geisa. O conteúdo desse e-mail? Mais ou menos assim. Vocês estão sentadas? Pois sentem. Prezada Clarice, bom dia. Estou entrando em contato com você para saber se você conhece Rosilda Cassoli da Silva.
Eu fui adotada com 2 dias de vida na maternidade no sul do Brasil. Eu nasci no dia 21 de setembro de 1973. Estou à procura da minha mãe biológica. Essa Rosilda seria minha mãe. Vendo esse e-mail, Clarice pegou o telefone em choque e ligou para Geisa. De um lado, olha gente, eu escutei essa história emocionada e eu vou ficar aqui, não tem como. De um lado da linha estava Clarice, tensa, sem entender, porque ela nunca soube que Geisa tinha uma irmã. Mas do outro lado da linha estava Geisa chorando, igual um bebê, gritando, a ponto de faltar o ar. Achei minha irmã! Achei minha irmã! Isso foi no dia 5 de janeiro de 2025. E é aqui que começa a história da Kérima. Mas essa história eu conto no próximo episódio. Para escrever esse episódio, eu conversei com a Geisa e com a Kérima e troquei mensagens com a Clarice, a prima que mora na Itália. Todos os nomes desse episódio foram trocados a pedido da Kérima. A data de nascimento dela também foi alterada. Ela nasceu em 1973, mas não foi no dia que falamos. Nós não colocamos o estado e também não mencionamos a cidade em respeito à vontade dela de que essa história fosse totalmente anônima. Na semana que vem vocês vão entender por que ela preferiu deixar uma história tão linda no anonimato. Essa é a história da Geisa. A da Kérima eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.